Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, seguinte, hoje vocês já sabem, hoje é a terça noticiosa. Aquele videozinho onde a gente compila várias notícias aí do mundo do Xbox e trazemos em um vídeo só. Então, ó, deixa o like, se inscreve aí se você não for inscrito e vamos logo debuiar aí essas notícias que tem muita coisa da hora pra hoje. Você lembra daquele exclusivo temporário do PlayStation que era o Stray, o joguinho do gato, lembram? Pois é, ele finalmente vai chegar para Xbox One e também Xbox Series. Isso vai acontecer no dia 10 de agosto desse ano. Olha que maravilha. Vale a pena lembrar que o jogo foi muito hypado no PlayStation e muita gente ficou com desejo de jogar esse jogo, mas não podia porque só tinha no PlayStation. E agora vai estar chegando aí no Xbox. Agora o assunto é nacional, hein? A parada agora ficou da hora porque a Microsoft, durante o Big Festival, acabou anunciando aí que o Brasil é o segundo país com mais usuários novos no Xbox Game Pass. Olha só que da hora. Isso é muito bom, significa que pessoas que não conheciam o serviço estão aderindo ao Game Pass. O Game Pass está ganhando cada vez mais usuários, mesmo os caras do PlayStation. Chega no PC e assina aí um Game Pass para você jogar joguinhos da Microsoft no seu PC, ó. E ter o melhor dos dois mundos. Vale a pena lembrar que todas as notícias que a gente está trazendo aqui, elas têm sim as suas fontes confiáveis e todas as fontes vão estar aí embaixo aí no último link da descrição. E o nosso querido Tom Warren, ele acabou soltando os números de vendas do Xbox. Olha que da hora. Hoje a gente tá falando muita coisa de número aqui, hein? Vamos lá ver esses números aí de vendas do Xbox Series. Segundo as informações aqui divulgadas por Tom Warren no Twitter, já foram vendidos mais de 21 milhões de Xbox Series. Lembrando que, obviamente, isso inclui Xbox Series S e também Xbox Series X. E um outro dado muito interessante aqui é que 48% dos usuários do Xbox Series S são novos usuários. Sabe o que significa isso? Que às vezes o cara não tinha console e optou por comprar o Xbox Series S. Às vezes o cara tava no PlayStation 4 e resolveu comprar o Xbox Series S. Então, os novos usuários estão vindo para o Xbox Series S na maioria dos casos, ao invés de pegar logo um console mais caro. E obviamente tem um dado aqui combinado de 79 milhões de unidades de Xbox vendida, contando desde a geração do Xbox One e Xbox Series agora. Então, juntando os dois, tem 79 milhões de unidades. Bom, e se a gente tá falando aqui do número de vendas do Xbox Series, por que não citar também os dados aqui, pelo menos dados divulgados pela Sony? Segundo a Sony, isso aqui foi a notícia de abril, tá? A gente tem aí já vendidos no mundo inteiro 38 milhões de unidades do PlayStation 5 vendidas. O que eu sempre questiono aqui é só que, assim, isso não é questão no Brasil, isso é no mundo. Porque eu tenho certeza, se a gente pegar no Brasil, segundo as nossas condições financeiras mais popular, né, por aí, a gente vai ver que com certeza o Xbox deve sobressair por ele ser mais barato. E o PlayStation 5 deve sim sobressair nos outros países, principalmente países da Europa, por exemplo, que se você for olhar questão de porcentagem, o PlayStation contra Xbox é tipo 80% PlayStation e 20% Xbox. Lá fora é algo realmente assim muito colossal, porque as condições financeiras lá são totalmente diferentes das nossas. Agora vamos falar da treta. Sim, a aquisição da Activision Blizzard. A aquisição foi aprovada com êxito na África do Sul sem qualquer restrição. Olha, os caras sabem o que fazem, hein? Bora, compra tudo, pode levar. Enquanto isso, Estados Unidos e Reino Unido estão fazendo de tudo aí pra ficar com o pé na janta da Microsoft e fazendo tudo possível para barrar a aquisição nos seus países. Só que vale a pena a gente lembrar, né? Se uma comissão de comércio de um país ela não aprovar a aquisição pode simplesmente não acontecer naquele país. Então, naquele país, aquilo ali não pode acontecer. Não impede que aconteça nos outros. Ou seja, pode ser que se os Estados Unidos, por exemplo, não quiser que isso aconteça, não vai acontecer lá. Mas a Microsoft não vai
colocar seus recursos lá, entendeu? Então, assim, acaba prejudicando também o consumidor no final das contas. E um recado rápido aqui pra você que tá procurando um controle muito bom e barato, a GameSir acabou de lançar o GameSir G7 SE, que é simplesmente um dos melhores controles com fio de todos os tempos, porque ele usa analógicos magnéticos. Isso mesmo, ele trabalha através de sensores magnéticos e não como esses aqui, que são analógicos totalmente mecânicos, né? São sensores ali que tem um atrito lá dentro e por isso eles desgastam e acaba gerando o drift, que vai prejudicar com certeza a sua jogatina. Então isso não acontece no GameSir G7 SE. Se você estiver interessado em comprar, o link do GameSir G7 SE tá embaixo aí na descrição. Eu comprei, não chegou, mas desde já recomendo. Alguns dias atrás, o Jim Ryan disse simplesmente que várias editoras, várias publicadoras de jogos, digamos assim, não gostam do Game Pass porque o Game Pass, ele de certa forma tira o valor, ele desvaloriza os jogos. E obviamente isso não ficou de graça, alguém tinha que responder isso que ele falou, porque é aquilo, embora várias editoras sim tem essa postura anti-Game Pass, não querem seus jogos no Game Pass, porque às vezes o jogo custa tipo R$500, colocou no Game Pass ali, e eu que paguei, por exemplo, R$229 no Game Pass anual, vou ter um ano de acesso àquele jogo, que custa R$500. Então, de certa forma, as empresas enxergam que isso desvaloriza o jogo, mas outras gostam, e, obviamente, alguém iria responder isso. Aí veio aqui um camarada chamado Miles Jacobson, ele falou assim, ó, os serviços de assinatura têm um grande impacto no alcance do Football Manager, que é o jogo em questão. Além disso, os serviços e plataformas ajudaram no crescimento do número de jogadores. Antes eram cerca de 2 milhões de jogadores por ano. Agora é 4,8 milhões e continua crescendo. E ele acrescenta mais, ele disse assim, com o sucesso dos nossos lançamentos no Game Pass para Xbox e PC, este ano vimos o retorno do Football Manager Touch para Apple Arcade e o lançamento do Football Manager 23 para console e também no PlayStation 5, ambos superando as nossas expectativas. Então basicamente o que esse Miles está falando ali é que para ele o Game Pass, ter o jogo dele lançado ali direto no Game Pass foi extremamente positivo, pois dobrou a base de jogadores, alcançando ali números que eles não tinham e conquistando novos jogadores, né? Novos players ali pro game dele, que estava tendo ali tipo uma média de 2 milhões por ano e agora até o momento já está com 4,8 milhões. Então para ele, obviamente é positivo. Eu acredito que para vários outros desenvolvedores ou publicadores de jogos também o saldo é positivo. No mais, galera, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, a nossa terça noticiosa aí. Eu não quis encher de notícia, quis colocar só realmente o que importa pra gente, que não tem tanto tempo de acompanhar as notícias, mas ainda assim quer ficar antenado com as coisas mais importantes que acontecem no mundo do Xbox. Então se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra você não perder nenhuma terça noticiosa futura. É isso aí, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.